Quando Maquiavel fala desse estado misto, ele está praticamente antecipando, né, que o que viria a se tornar hoje em dia presidencialismo de coalizão, né? Ou seja, um tipo de presidencialismo que precisa de ajuda, não que ele queira, né? Até acho errado isso, né? Teria que ter um novo plebiscito aí, sabe, tempos em tempos, para saber que tipo de regime que a população, mas lógico, né? Para ter isso teria que orientar a população nesse sentido, teria que orientar a população nesse sentido para que ela não fosse enganada mais uma vez. Também não adianta procurar uma coisa que a população também não tem informação, né? Mas há necessidade disso, sem dúvida, mas ele vai reforçar mais uma vez para esse tipo de cuidado, porque muitas vezes também as forças se equilibram, né? Vamos dizer assim, você tem lá X de pessoa de esquerda e X de pessoa de direita, e aí você vai ter aí um equilíbrio de votação, aí você precisa desses, entre aspas, aliados aqui, que o Maquiavel já vai de antemão perceber, para reforçar, digamos, o seu poder. É claro que ele não menciona a divisão esquerda e direita, porque não existia na época, mas ele fala dessa ajuda necessária, assim. Por isso, porque lógico, se existe um Estado novo, é porque o velho foi deposto, e esse velho sempre vai tramar, e vai querer trabalhar como oposição. Ele vai precisar de novos ajudantes, né? E dispostos a encarar essa nova realidade de Estado, né? Talvez seja isso que está falando, sobre a chance de traição, de alguém se meter como ajudante, mas no fundo querer ser pró-Estado antigo, é muito forte, grande. No dia a dia a gente vê isso nas empresas, né? Você tem lá uma empresa empresa X, né, oficial aí, que contrata uma terceirizada e tal. Aí, de repente passa o tempo, ela fica insatisfeita e aí tira essa terceirizada. Essa terceirizada seria como o Principado Velho, né? E às vezes essa terceirizada tem muitos anos e tal. Aí existe sempre um desafio, né, para a empresa nova, sabe? Lógico que não há garantia de o fato dela ser nova, ela possa alegar alguma coisa superior à antiga e tal, mas sempre há essa desconfiança, né? Então as coisas passam a ser até mais, porque se teve necessidade de ter uma empresa nova é porque a outra, entre aspas assim, passou dos limites, né? Então a expectativa com a nova é sempre maior. Talvez Maquiavel tivesse observado isso nesse sentido, não como nós observamos, mas por aí. Está nessa parte, abre aspas. Acreditando que melhoram os homens, mudam voluntariamente de senhor. Essa crença, né? Vou mudar de empresa e essa próxima vai atender o que eu desejo, etc. Não vai ser lambona, etc. A gente sabe que no fundo é uma questão de tempo, né? Tédio abala a qualquer um, até mesmo as empresas, mas ele fala um negócio aqui bizarro, porque é engraçado, naquela época ele vai falar assim, um problema maior também de um governo novo, ou qualquer que seja, é esse toma lá da cá, né? Então, sei lá, te ajudo a subir, mas todas as pessoas que na cabeça de Maquiavel, né, pelo menos nessa instrução do livro, ele crê que o ser humano é isso, né? Ele não faz nada de graça, né? Tudo que ele faz é pensando em algum tipo de benefício, né? E ele descreve isso no livro aqui, falando isso, né? A dificuldade do governante também é aquele negócio, pessoas que ajudaram ele a subir, mais cedo ou mais tarde vão querer receber algo em troca, sabe? Isso que acaba dando aí no mensalão, nas propinas aí, né? Aí também aqui no detalhe, ó, dado que nunca poderá pagar-lhes no grau que supuseram,
e dado, outro sim, que não terá faculdade de usar contra eles de forte medicina. Então, quer dizer, pelo benefício da ajuda, né, eles sempre vão pedir mais do que merecem, né, daqueles que ajudaram a conquistar o poder, dado que nunca poderá pagar-lhes num grau que supuseram. E outro detalhe seria, desde que lhes está obrigado, pois a verdade é que, ainda que se seja fortíssimo no meio dos seus exércitos, sempre se precisa do favor dos provinciais ao entrar numa província. Ele fala disso aí, sabe? Como é sempre insuficiente a força própria, né? Mesmo que, até mesmo no caso do Bolsonaro, que ficou tanto tempo falando sozinho na Câmara, ele teve que fazer um tempo para ganhar força, ele teve que se aliar a algumas forças, sabe? Algumas forças. Mas o problema de se aliar a algumas forças é justamente esse: você depois ter que pagar um por um que ajudou, né? Porque a ajuda custa caro quando se trata de política, sabe? Porque envolve poder, envolve dinheiro e as coisas do tipo, né? Aquele negócio, né? Ele até fala aqui para não desconfiar, para desconfiar é uma mensagem indireta, é claro, né? Ele vai falar ao contrário, né? Ele fala pro rei de uma forma, mas que para nós serve de outra forma, por exemplo, de desconfiar dessas propostas aí, sabe? Por isso que ele fala para o rei não ficar fazendo grandes promessas assim, porque depois ele não vai conseguir cumprir e a população vai se rebelar, sabe? Isso ele falando para o rei, né? Mas para nós seria não acreditar também em grandes promessas, sabe? Porque geralmente elas não serão cumpridas e elas serão só usadas mesmo para conseguir manipular. Por isso que ele fala, né? Não tentar nem tirar os benefícios que existiam no novo reinado, né? Quando o novo reinado assume. Também não prometeu fazer coisas também, principalmente de acordo com a promessa, né? Prometer mudanças extremas assim, né? Porque é difícil cumprir e o povo vai se rebelar. Tende a se rebelar, pelo menos, né? Tenderá. Ele fala aqui, ó, porque no resto, abre aspas, né? Porque no resto, desde que se não altere as condições existentes e não haja inconformidade de costumes, os homens continuarão a viver sossegadamente, tal como se viu que aconteceu, aí ele cita o exemplo lá, etc. Por isso que o PT ele não faz mudança brusca. Você pode ver que até mesmo naquele vídeo do Lula lá que ele fala que a mudança aconteceria não pode ser agora, ele vai falar justamente como Maquiavel está falando. A mudança não pode ser brusca porque ela não pode ser agora. Ela tem que ser conquistada aos poucos, gradativamente, sabe? Gradativamente, até que todos, e aí numa visão de Lutz Lawson, até que todos sejam socialistas sem mesmo saber que são, sabe? Então, o Maquiavel está falando justamente isso, sabe? Se você fizer qualquer mudança brusca e essa mudança for interpretada como negativa, você dificultará ainda mais o problema que já existe para um governo novo, né? Então, assim, o governo novo tem dificuldade de arrumar aliados. Você não pode nem assustar os aliados, nem crer na bondade desses aliados, porque eles vão querer algo em troca, nem ficar prometendo muita coisa para o povo, sabe? Né? E vem uma tática de Maquiavel aqui, agora o lado sombrio de Maquiavel, porque o Maquiavel ele trabalha nessas duas linhas. O lado sombrio de Maquiavel, o PT está seguindo a risco. Ó. Quem então obtém os estados nessas condições e os queiram conservar, então, ou seja, o governo do PT voltou, ele quer conservar as coisas, olha o que o Maquiavel recomenda. Deverá atender a duas coisas. Primeiro, que a família do seu antigo príncipe, ou da sua oposição, se extingua, né? Seja difamada, etc., daí por diante. E segundo, que não haja alterações nem nas suas leis, nem nos seus impostos, de tal maneira, e aí o Lula está fazendo errado, né? Depois eu continuo aqui na próxima. Acho que não vai dar tempo, não. 3, 2...